Boker Tov, pessoal. Olha o Neto mais uma vez aqui. Eu quero nessa manhã meditar num texto que fica no livro de Bereshit, capítulo 29, o verso 17 e o verso de número 31. Eu estou aqui com ele na lousa, já prontinho para você. Vou fazer a leitura em hebraico, que é assim: Ve'eini leah hakoti ve'rahel raita ve'fatoah ve'fati mare'el, que significa: os olhos de Leia eram sensíveis e Raquel era de bela forma e de bela aparência. Meus queridos, por conta dessa situação, duas irmãs, elas brigavam muito por conta de Jacó, porque Jacó amava a Raquel e Leia era preterida. E esse versículo vai falar muita coisa a respeito desse fato. Como Rahel, ela mareá e Vifate, ou seja, ela era bonita de aparência, bonita de se olhar. Leia, a Bíblia vai dizer, Ve'eine leah hakoti, que vai falar sobre os olhos de Leia, que era sensível. A história é bem conhecida, Jacó se apaixona por Raquel e sempre Leia é preterida, sempre Leia é deixada para trás, mas Leia também gostava de Jacó. E por conta disso daqui, a Leia, no verso de número 31, a Bíblia vai chamar ela de Shenual. O que é Shenual? Shenual significa que Leia era odiada. Essa mulher era uma mulher muito sofrida por conta dessa paixão que ela tinha por Jacó, e Jacó não a amava. Porém, ela orou a Deus. Ela buscou a Deus e Deus começou a trabalhar na vida dela. E Deus abre a madre de Leia, e Leia agora passa a ficar alegre por conta que ela vai ter um filho por nome Reuven. Eu vou colocar o nome do filho dela aqui na lousa para vocês e o significado. Eu vou apagar esse texto, tá bom? O primeiro filho que Leia tem se chama Reuven. Eu vou colocar aqui o nome do filho dela. Reuven. Reuven está lá no capítulo de número 30, quando ela começa a dar os filhos, no verso de número 32, no capítulo 29, o verso 32, ela começa a dar à luz, e o nome do filho dela se chama Reuven. Eu coloquei esse traço aqui para vocês, por quê? Porque o primeiro filho dela significa Deus viu a aflição. Então o verbo reu é o verbo ver, em hebraico, e ben, ou ven, é um filho. O que aconteceu? Como Deus viu a aflição de Leia, ele enxerga todas as coisas, nosso Deus é onipresente, onipotente e onisciente, ele enxerga o sofrimento de Leia e agora ele passa a dar mais atenção a Leia. E ele vai fazer o quê? Vai dar um filho, porque o filho só nasce pela vontade, é claro, do esposo e da esposa, mas tem que ter a intervenção divina. E quando ela viu, ela gerou esse filho, o nome dele já foi Reuven, que significa Deus viu
a aflição. Na realidade, o nome Reuven significa viu um filho. E a ideia do texto é que Deus olhou o sofrimento de Leia, viu a aflição dela e deu esse filho para ela. Nesse Shabat, nesse dia de sábado, Deus também está olhando para o seu sofrimento, para a sua aflição, e nascerá na sua vida um Reuven. O Reuven que nascerá será o olhar de Deus sobre a sua aflição, sobre a sua luta. Mas ela também deu à luz um outro filho chamado Shimeon. Eu vou colocar aqui de vermelho para vocês, canetão vermelho. Shimeon. Aqui está escrito Shimeon. Vamos lá. Shimeon. E o que significa Shimeon? Shimeon significa ouvir. Ouvir. Qual que é a ideia que está aqui nesse texto? De toda essa aflição que Leia tinha passado, ou que ela vinha passando, Deus a recompensou ela com vários filhos. E o outro filho dela, chamado Shimeon, o seu segundo filho, que significa ouvir. E novamente nós trabalhamos o atributo de Deus dele ouvir. Ainda coisas que você falou apenas em pensamento, conversou apenas em pensamento, Deus, ele penetra nas suas entranhas, no seu interior, e ele está ouvindo também a sua oração, ainda que ela não está sendo pronunciada de forma audível, mas Deus já conhece a sua oração, e o Shimeon também vai chegar na sua vida. Deus vai ouvir ou já está ouvindo a sua oração. Muito bem, nós temos aqui também um outro filho gerado por Leia, e o nome desse filho eu vou colocar com canetão verde aqui, vamos lá, Levi, ou a gente conhece como Levi. O que significa o nome Levi? O nome Levi significa ligação, conexão. E nós vamos ver que no período da história do povo de Israel, através dos descendentes de Levi, nós vamos ter o que? O sumo sacerdote. E o que o sumo sacerdote ele fazia? De conhecimento de todos. Ele levava as questões do povo até Deus. Então ele levava as questões do povo até Deus, levava o sacrifício, e através daquele sacrifício havia uma conexão, uma ligação com Deus. Deus perdoava o pecado do povo, e por isso o nome de Levi significa ligação e conexão, e dele saiu o que? O sumo sacerdote, que é no hebraico Cohen Gadol. Cohen Gadol. O que significa Cohen Gadol? Cohen sacerdote, Gadol sumo, ou seja, o grande sacerdote. Então a tribo de Levi é importantíssima. Nós vamos ver aqui a importância de Leia na história do povo de Deus. Primeiro ela dá à luz a Reuven, que Deus conhece todas as aflições, como eu já falei. Depois ela dá à luz a Shimeon, onde Deus ouve tudo aquilo que nós até oramos em pensamento, e depois Deus dá a ela a oportunidade dela ter Levi. Levi é uma das tribos mais importantes que tem dentre as 12 tribos de Israel, da onde vem os sacerdotes, os levitas, os cantores, vem dessa tribo aqui. Muito bem, ela também dá à luz a Yehuda. Eu vou colocar aqui para vocês.